Olá, pessoal. Hoje vamos falar um pouco sobre o Mar Caçador e como a própria capa do vídeo vem falando, né? O que seria do Mar Caçador se ele fosse brasileiro ou inglês e não fosse espanhol. Bom, normalmente, quando um jogador se destaca, é normal subir o seu valor de mercado, né? Levando em consideração o seu rendimento nas últimas partidas, enfim. Mas o Mar Caçador é diferente. Já tenham percebido isso, não só com ele, mas também com outros jogadores que fazem parte do elenco do Barcelona, porque é só a gente observar, por exemplo, uma das plataformas mais conhecidas nesse tipo de avaliações de valor de mercado, títulos e sobre essa questão sim, propriamente de valor de mercado e questão de rendimento, é o Transfer Market. E o valor do caçador ainda estou lá procurando, né, ainda buscando, ainda esperando um valor mais alto, já que ainda consta com 15 milhões de euros. Míseros 15 milhões de euros, claro, para a gente. Para a gente não são míseros, né? Mas se entende o que eu estou querendo falar, né? O curioso disso é que quando partimos para jogadores brasileiros que terminam com Din, com Inho, né? Se terminasse com Inho, ou não só brasileiros, tá? Mas o que não terminem só com inho, tá? Mas jogadores ingleses, né, que sobem os seus preços de mercado de forma absurda, até mais do que os próprios brasileiros, né? É só você ver. Por exemplo, o Declan Rice, que era do West Ham, hoje está no Arsenal. O cara tinha um valor de mercado em um ano, em 2 anos e tal, né, um bom valor de mercado. Acho que quando começaram a falar dele, creio que estava em uns 30 milhões por aí, quando começaram 30 para 40 milhões, depois o valor subiu. Eu acho que hoje tem uns 80, 70 ou quase 100 milhões de euros, não sei. Mas da última vez que eu tinha visto, estava aproximadamente nesses valores. Enfim, como eu estava falando, o curioso é que, por exemplo, Hendrick, né, o Bob Hendrick, ou Hendrick Charlton, né, qualquer um está valendo o nome, e o próprio Lula, né, são jogadores que esquentam o banco mais do que jogam, e até hoje estão com um valor de 60 milhões de euros. Uma observação com relação a isso é que 60 milhões de euros é hoje o valor do Rafinha, gente. O valor do Rafinha, o Rafinha que hoje está o quê? Deveria estar avaliado em 100 milhões de euros, porque a temporada que está fazendo é de absoluta loucura, né? E é isso. Mas, pessoal, isso é reflexo de que não é porque um jogador tem preço tal em uma plataforma, em um site, que é isso que ele vai valer. Às vezes a gente escuta, não, estão dando isso por esse jogador, mas no transfer market tá dando isso. Não, porque esses sites normalmente levam muito em consideração a questão do marketing que está voltado nesse jogador. O marketing que é feito a nenhum determinado jogador. E reflexo tá isso aí. Uma demonstração é isso aí. Como é que alguém pode explicar que Guller? Quem fala de Guller, o Guller, ou o Hendrick, né? Fala também de outros jogadores, tá? Tá com o mesmo valor que o Rafinha. Chouameni tá com 100 milhões de euros, se eu não me engano, 90, 100 milhões de euros de valor de mercado. Sendo muito questionado no Real Madrid desde que se chegou. Não firmou uma posição firme lá no Real Madrid, por exemplo, de dizer esse cara é indiscutível, né, que foi contratado para substituir o Casemiro, enfim, até hoje está lá com 100 milhões, com 100 milhões ali de valor de mercado. E por que 100 milhões de valor de mercado? Porque o transfer market ainda assim é simples. O próprio Bellingham, um grande jogador, tá? Um grande jogador. Ah, né, em outras situações, em outros momentos, seria um jogador que sim, gostaria muito de ter tido no Barcelona, tá?
Mas Caçador. a gente não viu a grande temporada do Cambia Peña, Bellingham, by the way. Yeah, great já save. passou por fim da No, we're temporada speaking about passada. the Baldetis and Bellingham. Seeing E hoje, videos, Real Madrid enfim, just é um jogador, claro, muito prejudicado pelo Ancelotti. Enfim, isso a gente pode até falar em outros vídeos, né, também, sobre essa questão das pessoas já terem dado como morto o Barcelona, e os jogadores do Real Madrid iam deitar e rolar, enfim, mas a gente fala isso em outro vídeo. A questão é que o Bellingham não é sombra do que foi na primeira temporada dele. E tá lá com 100 milhões de euros. 90, 100 milhões de euros. Por quê? Porque sim. Bom, o caçador, que é realmente o motivo desse vídeo, ele está mostrando um nível altíssimo, né? Enfim, eu já acompanhava o Caçador na época do Barcelona B, tá? Não acompanhava, sinceramente, em outras categorias, né? Tem gente que acompanha o Caçador desde que ele era Benjamin, se não me engano, porque tem as categorias de base do Barcelona, né? Os Alevines, os Benjamines, né? Enfim, e eu acompanhava, né? Mais no Barça B. E como ele se destaca no campo, né? Tem um técnico dele, que foi técnico dele em uma das categorias de base do Barcelona, que diz: ele não é excelente, mas ele é bom em tudo que faz, né? E basicamente essa é a frase que, se tem uma frase que destaca o caçador, é essa frase, né? Então, se você parar para perceber, ele não é tão refinado como o Pedro na hora de se movimentar com a bola, na hora de dar aquele charme, né, que o Pedro faz, que lembra também, né, muito o Iniesta, mas isso não é impedimento para o caçador. A inteligência tática dele, a forma como ele se posiciona em campo, né, a capacidade defensiva dele, né, que se destaca muito, né? Penso que o caçador não ia ter esse mesmo rendimento se ele jogasse só como um único pivote, né? Como se chama lá na Espanha. Mas nessa função dele com o dobro de pivote, né? Como chama lá na Espanha, e aqui seria mais essa função de 4-2-3-1, com alguém acompanhando ele para dar esse suporte a ele. A gente tá vendo o rendimento dele, né? Enfim, sabe quando acelerar, dando ritmo, pausa, né? Tudo, tá? Então tem uma boa visão de jogo, tá? Não é uma visão de jogo tipo Xavi ou Iniesta, mas tem uma boa visão de jogo. Enfim, dá muito empurre à equipe, né? Dá o Gavi, né? Parece muito com o Gavi nesse sentido, né? Até o Fermin se parece também, essa questão da pressão. E isso acaba contagiando a equipe de alguma forma, né? Enfim, então é uma equipe. O Barcelona é um com caçador e outro sem caçador, né? Ou, se fosse brasileiro ou inglês, né? Um com caçadinho, ou outro com caçada wink, né? Ou Marquinho e Mark Wing, enfim, né? E uma boa característica que ele tem, que sempre é possível ver nos jogos, essa questão da precisão dos passes dele, né? O vídeo que eu estou mostrando ao decorrer aí do vídeo, né? Mostra isso, né? Precisão nos passes que ele tem, a boa leitura dele de jogo, enfim, né? O entendimento dele do jogo, né? Diziam, na época que ele jogava nas categorias de base, no Barça B, né, que o que poderia prejudicar ele no futebol profissional era a questão da capacidade de resistência dele, que era bem reduzida, né, por ele ser baixo e por não ser corpulento. Nada, a gente viu, né, nos jogos grandes, né, principalmente falavam isso em jogos de maior magnitude. Nada, nada, nada em jogos grandes nessa temporada com o Bayern primeiro, depois com o Real Madrid, duas equipes que têm, enfim, titãs no meio campo, né, corpulentos, fortes, né, principalmente o aspecto físico, né, o caçador engoliu e foi o líder do meio campo, né, do Barcelona. Assim como outros jogadores também, tá, mas o caçador, enfim, né, por fazer o trabalho sujo, eu penso que não percebem muito. É tipo daquele jogador que, para você dizer que é bom, que para não passar desapercebido, você tem que assistir o jogo, né? Então,
Eu considero que por tudo isso que o Caçador vem fazendo nessa temporada, mínimo 50 milhões de euros era para estar no valor de mercado. 15, 15, pessoal. Bom, vocês tirem suas próprias conclusões. A pergunta é, se fosse um jogador do Real Madrid ou um jogador com uma mínima ascensão que está se destacando agora no Brasil, respondam, será que estaria com esse valor de 15 milhões? Bom, minha resposta é não, né? Enfim, então essa comparação também, né? Essa questão da comparação dele com o Kimmich, né? Que a gente diz que é o nosso Kimmich, só que o Barcelona. É claro, pessoal, eu ainda acho que bola por bola o Kimmich leva, mas também a gente tem que levar em consideração que o Kimmich já é um jogador que foi lapidado por Guardiola, passou pelas mãos do Guardiola. O Caçador, sem passar pelas mãos do Guardiola, já está fazendo esse absurdo nos jogos que a gente vê. Imagine se fosse, né? Lapidado. Mas ainda acredito que bola por bola o Kimmich vence, tá? O Kimmich vence e de lavada, tá? Pelo menos hoje por hoje, tá? O Kimmich tá com quantos anos? 27 ou 28? Enfim, eu não me recordo, mas sei que o Caçador tá com 20 anos. Então tem muita margem também de melhora, tá? Bom, então, então foi isso a nossa explanação de hoje. Creio que às vezes se tem, né, tem uma injustiça com determinados jogadores, principalmente aqueles que não têm mídia, em que a mídia não fala muito, né, e que às vezes, normalmente, né, eu vejo muito isso aqui também no Brasil, mas também em países também como a Espanha, né, também eu vejo isso, né, às vezes a gente vai muito, olha, esse jogador é bom. Esse jogador é bom porque tem não sei quanto de atributo no FIFA e a mídia tá falando muito, então deve ser bom. Tem sempre, pessoal. Ou é bom porque o transfer market deu esse valor de mercado para ele. Nem sempre, né? Nem sempre. Então tem muito jogador que é mais mídia do que futebol. Tem muito jogador que é mais futebol do que, do que a maioria fala que é, né? Porque às vezes pode acontecer de que eu digo que ele é ruim, mas se você vê os jogos da pessoa, o cara é muito bom. Onde que ele tá vendo ruim aqui? Será que você tá vendo direito, analisando direito, né? Enfim, não sou nenhum analista de futebol, né? De tá, essa tática aqui, acolá e tal. Mas sempre tento estudar para analisar de forma geral e tentar dar minha opinião, né? Bom, então é isso. A gente fica por aqui. Espero vocês em um próximo vídeo. E um bom dia a todos vocês. E tchau, tchau.